Olá e sejam bem-vindos a mais um vídeo dentro do âmbito da maternidade. Hoje eu quero falar sobre um tema que é bastante polêmico, que é quando a gente não amamenta no peito. Eu não amamentei no peito e metade das mães que eu conheço também não tiveram a possibilidade de amamentar no peito. E eu não sei o porquê que esse tema tem tanto tabu em torno dele e por que nós recebemos tantas críticas diretas e indiretas, muitas vezes do médico, muitas vezes da nossa própria mãe. Essas críticas existem, essa falta de suporte existe. E quando a gente mãe, quando a gente acabou de ganhar um nenenzinho, a gente está tão debilitada, existe toda a questão hormonal acontecendo dentro da gente e existe também o cansaço, é uma transformação emocional para quem está sendo mãe pela primeira vez, é uma transformação emocional, uma transformação do seu senso de existir enorme. A última coisa que você precisa é de crítica, é de alguém dizendo que você está fazendo alguma coisa errada. Nós precisamos de acolhimento. E por isso eu acho muito importante a gente reforçar quem é a audiência desse vídeo. A audiência desse vídeo são mulheres que já se encontram em situação de não amamentarem no peito. Ou não amamentaram no passado e ainda carregam essa marca e estão aqui buscando um acolhimento, ou estão gestantes e já sabem que não vão amamentar, não importa o motivo. Esse vídeo é feito para essas mulheres. Esse vídeo não foi feito como campanha contra a amamentação no peito e muito menos para ofender de maneira nenhuma. O único objetivo desse vídeo é o acolhimento. E se você está aqui de curioso, seja muito bem-vindo, mas tenha em mente quem é a audiência desse vídeo. A primeira coisa que é importante falar é para a gente calar todas essas vozes, olhares, comentários, ou às vezes são perguntas que está implícito uma crítica, às vezes é direto pra gente, às vezes não é direto pra gente, às vezes é alguém contando histórias sobre a importância da amamentação no peito e como eram nos tempos antigos. Vamos calar todas essas vozes, porque a gente precisa se acolher. A coisa mais importante nesse momento da nossa vida é a gente cuidar da nossa saúde mental e emocional, porque a gente precisa estar bem para cuidar do nosso neném. A próxima questão é saber que você não está sozinha. Eu não amamentei no peito e eu acho que pelo menos metade das mães que eu conheço não amamentaram no peito. A maioria delas sofreu bastante com essa questão da falta de apoio e das críticas. Então você não está sozinha. Existe todo um universo de pessoas que talvez você não conheça, mas que estão aí, que estão no mundo participando dessa batalha silenciosa junto com você. Amamentar na mamadeira tem algumas vantagens que, justamente porque essa questão é tão polêmica, ninguém comenta. Quando você amamenta o neném com fórmula, o neném tem menos cólica, dorme melhor e chora menos. A fórmula é mais estável e ela já vem 100% balanceada com toda a nutrição que o neném precisa. Quando a gente amamenta o neném na mamadeira, não precisa ser só a mãe amamentar o neném. O pai pode amamentar o neném e criar também essa conexão com o neném, a avó, a tia, a madrinha. Isso contribui para que a mãe tenha um pouco mais de liberdade, um pouco mais de independência. E isso, quando o assunto é cuidar da nossa saúde mental e emocional, é muito importante. Quando nós alimentamos o neném com fórmula, o nosso corpo volta a nos pertencer imediatamente depois que o neném nasce. Se a gente precisar comer por questões emocionais, e isso acontece muito nessa fase da nossa vida, então a sua cafeína, o seu chocolate, a sua água com gás, tá liberado. Se isso vai fazer bem para você, para aquele momento que você precisa daquele conforto, você pode. Quer entrar numa dieta imediatamente após ganhar o nenê, você também pode. O seu corpo é seu, ele volta a te pertencer 100%. Uma questão que eu acho válido comentar é, no Brasil a gente come muito feijão, e feijão pode dar gases no nenê. O feijão é riquíssimo em nutrição, é um alimento importante da nossa dieta cotidiana, então a alimentação quando você amamenta no peito, ela fica muito mais limitada. E aqui vale lembrar que cada caso é um caso. A minha neném, por exemplo, ela não aceitava mais tomar mamadeira com o pai a partir dos 4 meses de idade. Tinha que ser somente eu. Tem quem tem uma preocupação com a conexão entre mãe e neném. Tem um médico, escritor que eu respeito muito, o nome dele é Dr. Gabor Maté, e ele fala muito da importância da amamentação no peito e da conexão mãe e bebê. Eu concordo com as palavras do Dr. Gabor Maté, mas não é
o líquido que o neném está tomando que vai gerar essa conexão. O que gera a conexão entre mãe e bebê é você estar ali no momento presente. É você estar fazendo aquele ato de amamentar o seu neném estando presente naquele momento, sem estar conversando com quem está em volta, sem estar assistindo uma televisão que vai interferir com o nenê, vai afetar a atenção do nenê. É muito importante que a gente alimente o nosso neném num ambiente tranquilo, meia luz, se tiver um brinquedo musical, quiser colocar a musiquinha de fundo, tá ótimo. Uma cadeira confortável, como essa aqui, por exemplo, quando eu amamento a minha neném, ela tem 1 ano e meio, ela ainda toma mamadeira. Eu tenho um travesseirão que eu ponho aqui para poder apoiar meu braço, a gente fica super confortável. O ambiente é tranquilo, né? As cores são bastante harmônicas, isso é muito importante. Claro que a gente vivencia situações em que você tá com gente em casa, tem pessoa conversando, às vezes é difícil afastar, né, aquela companhia. E tá tudo bem também. Eu acho que o que a gente tem que pensar é em maioria das vezes. Né? Se na maioria das vezes que você alimenta o seu neném, você propicia esse ambiente tranquilo, você vai construir essa conexão com o seu neném. O importante é a sua energia, o importante é você estar ali presente com o seu neném e fazendo daquele momento um momento prazeroso para vocês dois. Uma outra grande vantagem de amamentar na mamadeira é que isso cria uma barreira para que a gente não cometa erros que a gente sequer sabe que existe. Uma questão que é bastante comum com quem amamenta no peito é dar o peito toda hora para a criança. A criança está com dificuldade para dormir, dá o peito. A criança está meio chatinha, ranhetinha naquele dia, dá o peito. A criança não quer pegar a chupeta, está recusando a chupeta. Tem criança que é difícil de pegar a chupeta, dá o peito. Isso acaba gerando na criança certos maus hábitos que a gente vai pagar o preço lá na frente. Que é, por exemplo, a criança não mais conseguir dormir sem tomar aquele pouquinho de leite. A criança, então, ela quer ficar o tempo todo no peito, usando o peito como se fosse chupeta. A criança, ela fica mais ranhetinha ainda, porque agora a mãe está tentando criar a independência, está tentando tirar o peito que antes dava toda hora. E isso não é uma crítica a quem faz isso, porque provavelmente se eu tivesse amamentado no peito, eu teria feito a mesma coisa. Eu falo para a gente pensar nessas barreiras como um privilégio, porque nós temos essa barreira que naturalmente nos impede de recorrer ao leite a todo momento, a gente evita problemas que vão nos atrapalhar lá na frente. Um outro problema também que isso pode gerar é o da criança não mais se alimentar a título de ter uma refeição e só querer petiscar. O que acontece? Em vez da criança mamar aquela mamada boa, né, de 20, 30 minutos e mamar a cada 3 horas, a criança passa a querer mamar por 5 minutos a cada 10, 15 minutos. Isso também é um mau hábito que é gerado por dar o peito toda hora. E quando você amamenta na mamadeira, naturalmente você tem essa barreira. Você não vai fazer 30 ml de mamadeira para fazer uma criança dormir, se não está na hora dela mamar. E por último, tem também o mito de que amamentar no peito não custa nada. Claro que comprar fórmula custa bastante dinheiro, fórmula é caro, mas amamentar no peito não é de graça. Eu vi uma youtuber justamente falando sobre amamentar no peito não ser de graça. Não é uma youtuber que normalmente eu sigo, então eu não localizei o vídeo que eu assisti para poder compartilhar. Mas palavras dela, tá? Ela dizia o seguinte, ela precisou comprar mais de uma bomba tira-leite, porque a primeira ela não se adaptou. Ela comprava cremes para passar no peito, complemento vitamínico, ela tirava o leite para poder congelar, então ela precisava comprar os saquinhos para poder congelar, né? E esses saquinhos então eram descartados depois. Amamentar com fórmula ainda sai mais caro, mas amamentar no peito também não é de graça. Eu espero que esse vídeo tenha te proporcionado pelo menos algumas informações, alguns benefícios, vantagens que você possa se apegar e ter certeza de que você está fazendo aquilo que é o melhor para você e para o seu neném. Se tem algum benefício, alguma vantagem que eu esqueci de comentar, por favor, deixa nos comentários. Assim, quem visitar o canal vai ler e vai ter mais aquela dica, né, para sua lista. O que eu acho que é mais importante nesse momento é que você se sinta acolhida e que você saiba que você não está sozinha, ainda que você não saiba quanta gente está por aí com você. Mais uma razão para deixar um comentário aqui no vídeo. Essas vozes, essas críticas, né, toda essa nuvem cinza, né, que está por aqui, afasta isso tudo de você. O mais importante é você estar bem mentalmente, emocionalmente, para você poder cuidar do seu neném e entender que você está fazendo um excelente trabalho e que você está fazendo o seu melhor. Eu fico por aqui, eu espero que você tenha um excelente dia ou uma excelente noite. Muito obrigada.